Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 9 da revista Betel Dominical, estudada em todas as escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Antes de adentrarmos na exposição propriamente dita, aqueles lembretes tradicionais. Primeiro, aos que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. O segundo pedido é que vocês, de modo geral, curtam o vídeo, curtam o conteúdo, porque a soma das curtidas permite que o vídeo tenha maior tráfego e alcance outros públicos. Também, um terceiro pedido é que vocês interajam comigo através dos comentários. A sua interação me permite ter um feedback sobre como os nossos conteúdos estão sendo recebidos. E o quarto e último pedido, por obséquio, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que também o nosso conteúdo alcance outras pessoas que ainda não são alcançadas pelo conteúdo que oferecemos em nosso canal no YouTube. Ditas essas palavras, essas considerações iniciais, adentremos de imediato na exposição dos subsídios para esta semana. Lição de número 9, que tem por título A Triunidade Divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia. Os textos de referência foram extraídos do capítulo 5 do Evangelho de João. Capítulo 5, versos 19, 20, 22, 23, 26 e 27 são os textos de referência. E o verso-chave, ou na expressão tradicional, o texto áureo, assim é denominado porque significa o texto principal, o texto de ouro, o texto que abre as portas para aclarar a mensagem. O texto áureo diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Os meus subsídios vão estar atrelados à exposição do texto bíblico de uma maneira muito rápida, fazendo algumas pinceladas, e inicialmente convém trazer um pouco de contexto. O Senhor Jesus, nesse texto, nessa narrativa, na narrativa do capítulo 5 de João, responde àqueles que põem em dúvida a sua legitimidade como Messias, a sua legitimidade como Filho de Deus. No texto bíblico, menciona judeus. Claro que, nesse caso, através daqueles que institucionalmente representavam a nação de Israel, ou seja, os doutores da lei, aqueles que pertenciam ao sinédrio, aqueles que tinham o papel de escribas, aqueles que tinham a função de ser os mandatários civis e religiosos em relação à nação
de Israel. Outro aspecto a considerar ainda em relação ao contexto é que esse diálogo, essa conversa, se dá após a cura do paralítico no tanque de Betesda. O homem estava naquelas condições já há muitos anos, esperando que o anjo viesse para agitar as águas, mas ele não tinha condições de locomoção rápida para mergulhar nesse exato momento. Em razão disso, ele estava ali já há longos anos. E aí o Senhor Jesus então lhe pergunta se ele queria ser curado. E nós temos então esse milagre, e ele sai, levando a sua cama nas costas, e ao caminhar pelas ruas de Jerusalém, esse evento se dá em Jerusalém. Jesus subiu da Galileia para Jerusalém, e quando se menciona subir, significa que Jerusalém era e é uma cidade localizada a 700 metros acima do mar Mediterrâneo. Jesus subira para Jerusalém, para uma das festas judaicas, e ocorre então esse episódio em que o homem começa a caminhar pelas ruas de Jerusalém e ele é questionado por carregar uma cama nas costas em dia de sábado. E as perguntas são feitas: quem teria feito aquele milagre? Qual era o seu nome? Eu não vou entrar aqui no mérito, estou apenas dando um contexto. Um detalhe interessante é que sempre em relação a fariseus e hipócritas, eles se apegam em coisas pequenas para tentar invalidar toda a atitude que alguém tenha legítima, mas para deslegitimar mediante coisas pequenas, como esse episódio de um cidadão curado carregar uma cama nas costas nos dias de sábado. Hipócritas e fariseus têm, infelizmente, esse tipo de comportamento. Me vem à memória o episódio em que Davi, com fome, comeu os pães da proposição. Isso não lhe era permitido, mas numa situação de exceção, ele não tinha uma outra saída senão comer os pães da proposição. Ou seja, o legalismo é diferente do aspecto da obediência, o legalismo é diferente do aspecto da vida de fé, de confiança, porque no legalismo a vida cristã se baseia num conjunto de normas, num conjunto de regras, e não se baseia na graça, e não se baseia na misericórdia de Deus. E dois atos que nós não podemos de maneira nenhuma prescindir, e que são atos, digamos, que andam juntos, é a graça e a misericórdia de Deus. E em razão disso, Jesus é questionado. E aí Jesus, então, responde, e eu quero aqui analisar de per si cada um dos versos que estão aqui no texto da lição. Há outros versos que estão na narrativa, mas eles não estão aqui no texto da lição, e eu quero, portanto, me prender aos versos da lição. Primeiro, no verso 19, Jesus diz: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus, nesse verso, reivindica para si, uma vez mais, como já temos estudado ao longo das últimas lições, Jesus reivindica para si a igualdade com o Pai. Ao mesmo tempo em que reivindica essa igualdade, também reivindica
o fato de ele agir da mesma forma como o Pai. Ou seja, não age de forma inferiorizada e também não age de forma superior, mas de forma igual. É exatamente isso que o verso quer dizer e é exatamente isso que Jesus diz para os hipócritas e fariseus. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ou seja, ele não age de maneira isolada, ele não age de maneira autônoma, ele não age por si só. E aí ele continua, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele, o Pai, o faz, o Filho o faz igualmente. Nesse ponto, é bom, inclusive, falar um pouco daquilo que chamamos de economia intratrinitária. Cremos na Trindade, constituída de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais, coeternas, mas 3 pessoas distintas, cada um cumprindo o seu papel. Já citei várias vezes e eu acho bom repetir, em relação à soteriologia. O Pai planejou a salvação, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação. São 3 aspectos interessantes. Mas deixe-me aprofundar um pouco mais a questão. Pai, Filho e Espírito Santo, naquilo que chamamos de economia trinitária, intratrinitária, ou seja, eles têm uma unidade, que chamamos de unidade composta, e eles decidem entre si. São apenas um Deus. Aqui não estamos tratando de um sistema politeísta. O sistema continua sendo monoteísta. Apenas um Deus, e estamos tratando de 3 pessoas distintas, e aí a gente teria de voltar lá atrás na história da igreja para falar um pouco sobre esse assunto, mas não vem ao caso para essa lição. Então, eles entre si decidem, resolvem e agem. E é nessa condição que o texto diz que o filho não pode fazer coisa alguma por si mesmo, senão pelo Pai, porque são decisões tomadas no que chamamos de economia intratrinitária. Então esse é um aspecto bastante fundamental em relação à lição de hoje. O segundo verso que está aqui no texto em classe, ou nos textos de referência, é o verso de número 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ou seja, o Pai não age nas costas do Filho. O Pai não toma decisões de maneira isolada ou decisões que o Filho desconheça. Todas as decisões tomadas pelo Pai são de conhecimento do Filho e, por consequência, de conhecimento do Espírito Santo. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Portanto, nós temos aqui uma relação tão íntima, tão perfeita, ou como diz o título da lição, a triunidade divina. Triunidade refere-se
a Pai, Filho e Espírito Santo. A triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia. É o que o verso 20 denota. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Aí nós vamos para o verso de número 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Esse verso é extremamente profundo, porque parece que o Pai se exclui, mas não é esse o sentido. O sentido é que o Filho tem papéis preponderantes na obra soteriológica, na própria criação, e terá também ao final dos tempos, quando haverá o julgamento do chamado trono branco. Mas aonde começa esse julgamento? O julgamento começa na cruz. Na cruz os nossos pecados são julgados. Deus não tem o homem por inocente. E não há quem possa dizer, eu nunca pequei. E nem alguém que possa dizer que depois de convertido passou a desfrutar da impecabilidade. O que é impecabilidade? Impecabilidade significa afirmar que estaríamos imunes ao pecado, não mais sujeitos a pecar. E essa não é uma verdade bíblica. Nós estamos sujeitos ao pecado, e aquele texto que a tradução, principalmente nas traduções mais conservadoras, mais antigas, em que se traduz aquele que é nascido de Deus não peca, essa tradução não é a melhor tradução. A melhor tradução é aquela em que, nas versões mais contemporâneas, se faz dessa forma. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E a ideia é exatamente essa, é não viver deliberadamente em pecado. Mas não quer dizer que nós não estamos sujeitos ao pecado. É tanto que a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, no Calvário, na cruz, os nossos pecados são julgados. Jesus toma sobre si os nossos pecados, Jesus assume a nossa culpa, Jesus paga a sentença que nos estava reservada, de tal maneira que hoje nós estamos, por causa da graça, por causa da misericórdia, nós estamos vivendo esse ambiente, vivendo essa vida que experimentamos, porque não fomos absolvidos, absolutamente. Esse é um erro que se comete. Jesus pagou. Jesus assumiu o nosso lugar. Então, não há, do ponto de vista do juízo de Deus, aplicado aos nossos pecados na cruz, não há débito a ser pago, porque o crédito de Jesus na cruz foi suficiente, eficaz. Então, por isso que o texto diz, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que hoje nós temos Jesus como nosso advogado, porque ele já julgou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, quando ele se apresenta diante de Deus,
como nosso sumo sacerdote. Diz em Hebreus que ele é aquele que pode compadecer-se de nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado. Então, a partir do momento em que ele julgou, ele agora é o nosso defensor. Ele nos defende diante do Pai, porque o nosso pecado já foi julgado, o preço já foi pago, a sentença já foi cumprida no Calvário. Mas a extensão desse julgamento vai até o fim dos tempos. Repito o verso de número 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ao final dos tempos, no julgamento do trono branco, aqueles que não entenderam que na cruz Jesus julgou os nossos pecados, aqueles que não compreenderam que neste interregno em que estamos vivendo como parte da Igreja de Cristo, ele é o nosso defensor, porque ele já julgou os nossos pecados. No final, no grande trono branco, serão julgados. Não porque eles simplesmente tenham vivido uma vida de pecados. Claro que esse ponto vai entrar no julgamento, mas serão julgados por terem recusado a Cristo no momento em que Cristo julgou, no momento em que Cristo julgou os nossos pecados na cruz do Calvário, no momento em que ele julgou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, no grande trono branco, haverá o julgamento final, em que não haverá mais recurso. Todos os recursos já se esvaíram. E o recurso era, hoje, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador e aquele que já julgou no Calvário os nossos pecados. Aí eu continuo com o verso de número 23, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Veja que Jesus está falando aqui para os judeus, para aqueles que começaram a questioná-lo em razão da cura do paralítico no tanque de Betesda, que saiu caminhando pelas ruas de Jerusalém carregando sobre os seus ombros a sua cama. Então Jesus aqui está dizendo exatamente o que eles precisavam ouvir e eventualmente também precisamos ouvir. Quem honra o Pai necessariamente terá de honrar o Filho. Jesus se põe aqui em igualdade, em perfeita igualdade, em perfeita harmonia com o Pai. Então não existe essa possibilidade de honrar-se o Pai e não honrar o Filho, ou honrá-lo como uma pessoa inferior, como infelizmente fazem alguns segmentos que são sectários, se identificam como cristãos, mas põem Jesus numa posição de inferioridade em relação ao Pai. Tomam textos isolados da Escritura e até algumas interpolações das traduções bíblicas para pôr Jesus como um ser na categoria de inferioridade. E Jesus, de forma muito direta, ele diz, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aí eu vou para o verso de número 26, já caminhando para a conclusão dos meus subsídios. São subsídios, não é uma exposição de toda a lição. Verso de número 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, guarde essa expressão, em si mesmo, assim também
ao Filho, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O que significa ter a vida em si mesmo? Uma vida autônoma, vida eterna, os mesmos atributos do Pai, os mesmos atributos do Espírito Santo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo desfrutam dos mesmos atributos. Esse é o sentido do texto, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, vida eterna e não gerada do ponto de vista da eternidade, quando se fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei, fala referente à sua humanização. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E por isso, para concluir, voltamos à questão do juízo. O juízo que começa na cruz. Quando Jesus julga os nossos pecados, quando Jesus assume sobre si a nossa culpa, quando Jesus paga ou cumpre a sentença que nos cabia, e aí vem o verso de número 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, como cristãos hoje, nós temos que trabalhar para que aqueles que ainda não conhecem a Cristo compreendam a singularidade de Cristo, compreendam a divindade de Cristo, compreendam a humanização de Cristo e compreendam em que sentido Jesus julgou os nossos pecados no Calvário, e para que possamos levar a eles essa mensagem e eles possam reconhecer, mediante o poder do Espírito Santo, possam reconhecer que só Jesus pode mudar a sua trajetória. Na próxima semana, se Deus quiser, se o Senhor permitir, estaremos de volta com a lição de número 10. O exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Muito obrigado por sua preciosa e gentil atenção. E lembrando, aqueles que não são inscritos, inscrevam-se no canal para terem acesso às notificações, se você também ativar o sininho, todas as vezes que novos vídeos forem disponibilizados. Também curtam. A soma de curtidas ajuda a que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e interajam conosco. É um prazer ouvi-lo. Deus os abençoe abundantemente e até a próxima semana.